Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois é, gente, ao longo dessa semana que é chamada, no nosso país de a Semana Santa, na verdade é a semana da crucificação de Cristo. E nós estamos acompanhando os passos de Jesus ao longo daquela semana tão importante para a história da humanidade. Ontem nós falamos no programa anterior sobre o domingo e a segunda-feira de Jesus, baseado no Evangelho de Mateus, os passos de Jesus, e que em cada um desses dias, através das suas atitudes e das suas palavras, Jesus nos deixou ensinamentos poderosos que precisamos aprender, viver e compartilhar. Hoje nós vamos acompanhar o comportamento, o que Jesus fez na terça-feira daquela semana. Baseado em Mateus capítulo 25, no Evangelho de Mateus capítulo 25. E nós vamos observar que naquela terça-feira Jesus passou o tempo todo pregando a palavra, aproveitando a grande quantidade de pessoas que se aglomerava pelas ruas de Jerusalém e arredores, já que era a semana da Páscoa. Jesus prega, Jesus ensina, Jesus fala, das boas novas do Evangelho o tempo todo. E ele se dedica de maneira especial aos seus discípulos, ensinando a palavra. Havia várias coisas acerca do Messias que o povo precisava saber, que a sociedade precisava saber. E Jesus não perde tempo, ele vai ensinando, ele vai mostrando. Ora, queridos, depois de nós assumirmos a nossa identidade como cristão, que foi a lição do Domingo de Ramos, depois de, então, estarmos fazendo uma limpeza na nossa vida e mantendo esse hábito de limpar a nossa vida cristã, de combater os erros que acontecem em nós, um outro passo importante na vida do cristão e que tem que ser permanente é a pregação da palavra, a pregação do evangelho. Esse é o nosso chamado, para sermos arautos do Evangelho de Cristo. Essa é a vocação primária da igreja, está anunciando as boas novas do Evangelho. O mundo precisa conhecer o Cristo que servimos. O mundo precisa experimentar o Cristo vivo em suas vidas. Esse mesmo Cristo que nos alcançou com a sua graça, com a sua bondade, com a sua misericórdia. Esse Cristo precisa invadir o coração dos nossos familiares, dos nossos conhecidos, dessa sociedade em que vivemos. E o Senhor conta conosco. Conta conosco. Queridos, sem o conhecimento do Evangelho de Cristo, as pessoas não irão passar por uma transformação. Não irão. É isso que as Escrituras nos mostram. As pessoas não serão salvas por outra porta, a não ser Cristo. E elas precisam conhecer Cristo, os seus ensinamentos. O próprio Jesus nos deixou algumas orientações bem explícitas acerca disso. No Evangelho de Mateus, no capítulo 22, versículo 29, Jesus dizia: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Os homens erram, os homens andam cegos, os homens vivem cometendo todo tipo de erro, porque não conhecem a Cristo. E não só é o conhecer de ter um contato superficial, mas esse conhecer de vivenciar esse evangelho, de praticar esses ensinamentos. Portanto, o contato com o evangelho, com a palavra do Cristo vivo, é fundamental para esse processo de transformação. E aí no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, versículo 16, Jesus deixa o comando para os seus discípulos, para a sua igreja e para todos nós que o seguimos. Ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Já que as pessoas só terão a vida transformadas pelo Evangelho, a igreja, o crente, precisa anunciar esse Evangelho, pregar o Evangelho.
tornar o evangelho conhecido das pessoas. É nossa missão, é nosso dever. Nós não podemos permitir que assuntos desse mundo material se sobreponham a esse objetivo maior da nossa vida como servo de Deus. Somos chamados, transformados, santificados e comissionados para a pregação do Evangelho. Em Romanos 10:17 diz: a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Ouvindo o Evangelho, que as pessoas, então, irão ter no seu coração a fé brotada e a partir daí a vida pode ser transformada. Tome a decisão de pregar o Evangelho. Use os meios que você tem. Talvez você esteja recluso na tua casa, mas use a internet, usa os teus contatos, usa, a mídia que você dispõe e aproveita o dia de hoje para semear a palavra santa do Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.